E, ô Fred, como eu havia falado com você, quem participa aqui com a gente para bater um papo aí sobre a entrega do imposto de renda, né? Tá faltando pouquinho tempo, faltam aí só 11 dias para terminar o prazo da entrega do imposto de renda do ano calendário 2019. Então, para falar com a gente sobre essa questão, aqui no programa dessa sexta-feira, eu vou pedir para o André liberar aí a entrada na nossa transmissão do consultor tributário Francisco Arrighi. Francisco Arrighi participando com a gente aí ao vivo. Francisco Arrighi, que é consultor tributário e presidente da Fradema Consultores Tributários. Bom dia, Francisco, tudo bem com você? Bom dia, Renata Maia. É um prazer muito grande estar falando novamente com você e com todos os ouvintes da Band. Muito bom estar de volta. O prazer é todo nosso de receber você aqui com a gente hoje aqui no programa Reclamar Adianta. Vai participar comigo aqui da entrevista também lá direto dos estúdios o nosso advogado Fred Lyon. Ô Francisco, faltam aí apenas 11 dias, não é isso? Para o fim do prazo, para quem ainda não enviou a declaração do imposto de renda ano calendário 2011. Quantas pessoas ainda não enviaram esse imposto, essa declaração do ano passado? Segundo a Receita Federal, até ontem ainda faltava 12 milhões e 200 mil pessoas a enviar a declaração, cuja previsão total de envio esse ano é de 29 a 30 milhões. Então, faltariam 12 milhões, um número muito elevado, viu, Renata? É exatamente isso que eu ia falar com você. É um número muito grande de pessoas que ainda não enviaram, faltando aí muito pouco tempo para o término do prazo, do limite de entrega da declaração no calendário 2019. Quase 12 milhões de pessoas que ainda não entregaram. E a gente sabe, né, Francisco, que nessa reta final o site da Receita começa a travar e aí o contribuinte começa a enfrentar aí alguns problemas no envio dessa declaração, né? Sim, e já foi dado esse benefício da prorrogação, que é histórica. Há muitos anos não se ouvia falar mais em prorrogação de entrega de declaração. E este ano, exatamente em função da pandemia, eles foram basicamente obrigados a prorrogar. O prazo é dia 30, e agora que a pandemia começa a dar esse reflexo de estagnação ou de decréscimo, é hora das pessoas realmente correrem atrás, buscarem os seus comprovantes e buscarem aproveitar o final de semana, um bom programa para o final de semana, né, Renata? Para fazer essa declaração aqui, porque já no outro final de semana já vai estar faltando apenas 2, 3 dias para acabar e para poder entregar essa declaração que está chegando no final. Agora, quais são as consequências, Francisco, de quem não entrega a declaração dentro do prazo? A multa para quem tem uma renda baixa é de R$ 165,74. Agora, a multa efetiva é de 1% do imposto devido. Ou seja, se a pessoa... que o imposto devido é diferente do imposto a pagar. O imposto devido é quando a tabela calcula para depois gerar os abatimentos finais, inclusive a retenção na fonte. Então, sobre aquele imposto devido, 1% dele é o valor que o contribuinte vai pagar por não entregar a declaração de imposto de renda ou o mínimo de R$ 165, como já informei. Agora, ô Francisco, uma dúvida. A gente teve aí nesse ano, como você bem lembrou, de forma histórica, essa prorrogação do prazo de entrega do imposto de renda. A Receita Federal mudou alguma questão também no pagamento desse ano, daquelas pessoas que têm direito à restituição? Houve alguma mudança, alguma antecipação ou não? É importante a gente também falar sobre isso, porque está todo mundo tão apertado, né, e contando aí com um dinheirinho extra. Sim, vamos primeiro falar da restituição. A restituição, segundo o governo, está mantido a restituição da primeiro lote para 30 de junho e o último lote em dezembro. Então, a restituição não se alterou nada. Portanto, quem entregou essa declaração lá atrás vai ter prioridade na devolução do imposto. Mas as prioridades máximas na restituição são os deficientes físicos, os aposentados e as pessoas com mais de 70 anos. Então, essas pessoas são as prioridades do governo em devolução do imposto. Então, de restituição é isso, começa em junho, vai até dezembro. Quem ficar em lote residual é porque está na malha, e aí a malha é um outro assunto que a gente, se der tempo, a gente explica depois. Quanto à questão do pagamento, o pagamento da primeira parcela será em junho e a última em 30 de janeiro.
30 de junho e 30 de janeiro. Poderá também ser débito em conta, não há problema. O governo disponibilizou, a partir desse ano, o débito automático na conta corrente, que facilitou para muita gente, para evitar que ficar indo em loteria ou em banco para pagar essas parcelas. Então, o pagamento foi prorrogado a primeira para 30 de junho, porque anteriormente era 30 de abril a primeira parcela. Ok? Ô Francisco, é importante a gente só dar uma lembrada em quem é obrigado, né? Todas as pessoas que são obrigadas a fazer essa declaração. Já que a gente tem esse número muito grande de pessoas ainda que não entregaram a declaração do imposto de renda no calendário de 2019, pode ter muita gente aí que está pensando nesse momento que não é obrigada a declarar, mas é obrigada. Então é importante também a gente recapitular todos aqueles contribuintes que são obrigados a fazer a declaração. Na verdade, o fisco estabeleceu algumas regras que toda pessoa que possui um patrimônio de valor superior a R$300 mil, independentemente de renda, tem um patrimônio que recebeu de herança ou uma empresa, patrimônio acima de 300 mil, é obrigado. Todo mundo que operou em bolsa, por qualquer valor, ela é obrigada a fazer declaração. Os ganhos rurais, a partir de 56 mil. E o ganho tributável é 26 mil e uns números finais que eu não sei de cabeça, efetivamente. Eu não sei de cabeça qual é o número. É 26 mil, acho que 570, mais ou menos. Então, a partir de 26 mil, este contribuinte é obrigado a fazer a declaração. E também é obrigado a fazer a declaração, que muita gente deixa de fazer, aquelas pessoas que passaram a morar no exterior, que neste ano foi um volume muito grande. Então, todo mundo que mora no exterior, por lei brasileira, ele é obrigado a fazer a declaração. Não só com os valores que ele possui nas contas e aqui no Brasil, como nas contas também que ele possui lá fora. Ok? Estes são os obrigados, efetivamente, a fazer a declaração de imposto de renda. Doutor, Ô Francisco, pode falar, Fred, depois eu faço minha pergunta. Desculpa, é que eu estou vendo com delay a imagem, com o som, eu estou meio perdido aqui, estando no estúdio, normalmente também estou por telefone. Doutor Francisco, o senhor falou sobre as pessoas que moram no exterior, são obrigadas a fazer declarações. Mas essas pessoas, os rendimentos delas estão sendo auferidos fora do Brasil, ou seja, a fonte pagadora estando fora, e eles estando trabalhando e consumindo e tendo a vida fora, eles são obrigados a declarar esses rendimentos obtidos fora ou meramente os patrimônios e as coisas que eles têm aqui adquiridas antes de sair? Primeiramente, estava com muita saudade do Fred Leon, tem muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas, Fred, a sua pergunta é muito propícia, até por causa do grande volume de erros que a gente encontra nisso aí. Primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: o país onde esse cidadão mora tem acordo bilateral de bitributação com o Brasil ou não? Nós só temos, neste momento, 46 países no mundo que possuem acordo bilateral com o Brasil. Então, se você mora em Portugal, Espanha, Estados Unidos, são 46. Nesses países que têm acordo bilateral, funciona da seguinte forma: você é, sim, respondendo a sua pergunta, obrigado a declarar os ganhos que tem lá. Aí você lança o ganho total, lança quanto você já pagou de imposto e examina se a alíquota do país onde você está ganhando o recurso é maior ou menor que no Brasil. Se for menor, você paga no Brasil diferencial nos países onde tem acordo bilateral. Pior do que isso, e muito pior, são os países que o Brasil não mantém acordo bilateral. E como funciona? Você vai ter o seu imposto pago lá e você, por lei, é obrigado a declarar aqui no Brasil e tributar na sua totalidade novamente. E como não ser obrigado mais a declarar nos dois países? Você tem que mudar o seu domicílio fiscal do Brasil para este país onde você mora. A partir deste momento, você deixa de ser obrigado a declarar no Brasil. Então, eu te respondi tanto para aquele que tem acordo bilateral, como que não tem acordo bilateral, e como fazer para não ser mais obrigado a ter que declarar no Brasil.
Uma pergunta mais nesse mesmo sentido, doutor Francisco. Vamos supor que a pessoa faça a declaração chama, se não me engano, declaração de saída, né? Botar o domicílio fiscal fora do país, do Brasil, para um lugar que não tem esses acordos bilaterais, que nem o senhor explicou, que seria que ele deixaria de declarar. Mas vamos supor que essa pessoa teria o CNPJ cancelado, baixado, extinto, e o patrimônio que eventualmente, vamos supor que ele tenha bens imóveis aqui. Como é que fica o fisco, quando você faz a saída definitiva do Brasil, no ano seguinte você faz a entrega da última declaração de imposto de renda relativa àquele pequeno período até o dia que você fez a saída definitiva. Então, o fisco já tem conhecimento que você tem patrimônio no Brasil naquele momento e eles estão declarados lá. Bom, mas eu ganhei um dinheiro num país onde eu transferi meu domicílio, fui ganhar o dinheiro num outro país, como a Rússia, que não tem acordo, e resolvo mandar esse dinheiro para cá. Não há problema nenhum, e ele não sofre tributação, porque você não é mais domiciliado no Brasil. E o Brasil tem interesse que você remeta esse dinheiro para o Brasil como uma divisa a mais que está chegando no Brasil. Então, você deixa de estar obrigado com aqueles bens que você tinha. Se você remeter dinheiro e comprar outros bens, você faz uma declaração de imposto de renda complementar. Ok? É isso exatamente assim que funciona. Entendi. Muito obrigado pela explicação. Nada. Esclarecedora. Ô, Francisco, tem outras duas perguntas aqui de ouvintes. O Gerson pergunta o seguinte. Aposentado por invalidez, é obrigado a declarar imposto de renda? Tem que efetuar pagamento do imposto? É a pergunta do Gerson. Se ele ganhou mais do que o limite... Se ele ganhou mais do que o limite de obrigatoriedade de tributação, ele é obrigado, sim, a declarar. Só que o governo concede uma margem de isenção, que é 23 mil também e alguns reais. Eu não sei de cabeça exatamente. Uhum. Então, o próprio sistema já separa esse valor. Então, se você ganhou 30 mil... Como o governo concede uma isenção parcial de 23 e pouco, você é obrigado a fazer a declaração. Mas lá o campo, você coloca no tributável apenas a diferença e o não tributável, que é esse limite que o governo dá de isenção, vai lá para o rendimento isento e não tributável, como aposentado por invalidez, sem qualquer problema. Então, respondendo o Gerson, mas esse percentual que fica na parte tributável, se ele for maior do que 26, 28, 30 mil reais, ele pode gerar, sim, imposto a pagar. Agora, ô Francisco, uma pergunta muito comum que a gente recebe aqui no Reclamar Adianta é o seguinte. Aquele trabalhador que recebe um salário médio, ele tem ali todo mês o valor do imposto de renda descontado ali diretamente na fonte. Se automaticamente o imposto de renda é descontado na fonte, isso quer dizer que você tem que fazer a declaração do imposto de renda ou não? Você tendo ganho total dentro do limite, você é obrigado. Ocorre que esse trabalhador que tem um único salário e que tem imposto de renda na fonte, ele deve fazer, porque fatalmente ele tem devolução de imposto. Por que ele tem devolução, Renata? Porque quando o governo concede um desconto padrão de 25% do salário. Então, você soma os salários todos, deu 50 mil. Quando você aplica os 25% de redução, essa renda bruta cai para mais ou menos 30 e poucos mil reais. Como ele teve retenção de 27,5% de alíquota máxima sobre o valor total, ele fatalmente terá devolução de imposto. Então, vale a pena para ele fazer a declaração, para ele ter a restituição. Ele deve sim fazer, ele é obrigado a fazer e deve fazê-la para pegar o dinheiro de volta. Bom, Francisco, eu queria, para a gente fechar aqui nossa conversa de hoje, queria que você falasse rapidamente para a gente quais são as principais causas do contribuinte cair na malha fina? Renata, são os erros que ocorrem por falha do próprio contribuinte. Os contribuintes que têm certificado digital, eles correm um risco muito menor de cair na malha fina, porque o governo entrega para ele uma declaração pré-pronta para ele poder conferir para ver se está tudo ok. Esse contribuinte tem muita possibilidade dele não cair na malha, e por causa dessa questão da declaração pré-pronta. Porque o fisco sabe tudo que você movimenta, tudo que você pagou de médico, de colégio, ele sabe tudo. Então,
fica fácil. Agora, o contribuinte que não tem o certificado digital, ele esquece de declarar uma determinada renda, ou esquece de declarar um determinado pagamento, ou um determinado investimento, aí ocorre dele cair na malha. Essas malhas são controladas através do ECAC, não precisa ter certificado digital para controlar essas malhas. Ele faz um código de acesso pelo próprio número que tem na declaração de imposto de renda dele. Ele entra lá e vai saber qual foi o erro. Se o erro é um erro que ele errou, o melhor é ele retificar logo e consertar esse erro. Bom, esse erro eu tenho segurança que eu não errei. Eu tenho documento para provar. Então, ele tem que esperar a Receita notificá-lo para ele fazer a resposta à Receita para poder cumprir e sair daquela malha que está lá lançada. Ok? Agora, só uma última pergunta para finalizar. Se o Fred também tiver alguma outra pergunta, peço para ele me sinalizar aí. Se esse erro do contribuinte, por exemplo, acontecer por um erro no informe de rendimentos que foi enviado pela empresa que ele trabalha. Muito comum esse erro, por sinal, viu? Esse erro, ele tem, então, um documento em mãos de que ele ganhou aquilo que ele declarou. Então, ele vai ter que esperar ser notificado pela Receita. Mesmo que tenha imposto a restituir, ele não receberá. Ele vai esperar a Receita notificá-lo, ele vai apresentar a documentação que ele tem, inclusive o informe de rendimento que ele recebeu da empresa, e a Receita vai se entender lá com a empresa que cometeu o erro e vai liberar a declaração do contribuinte do lote de pendências para que ele possa receber a restituição dele. Porque a gente vê isso só para complementar essa pergunta, Fred, desculpa, porque assim, a gente vê às vezes essa diferença acontecendo quando a gente recebe o informe de rendimentos, no informe está um valor ou abaixo ou acima do que a gente faz ali o cálculo dos contra-cheques. Mas na hora de fazer ali o lançamento para a Receita, a gente informa aquilo que a gente recebeu da empresa que está no informe de rendimentos, é isso? Perfeitamente. Porque como é que a empresa informa isso para o banco de dados da Receita? Ela tem até o dia 15 de fevereiro de cada ano para enviar um documento para a Receita chamada DIRF. Através da DIRF, a empresa abastece o banco de dados da Receita. Bom, se ele tem certificado, ele vai lá, clica, ele vai ver quanto que a empresa informou. Bom, ele não tem certificado, ele vai pegar o informe dele, que tem que ser igual àquele valor que a empresa informou. Senão, quem vai acertar essas contas com a Receita é a empresa, não é o contribuinte. Eu tenho o meu informe de rendimento, eu fiz igualzinho também o informe de rendimento, eu junto e apresento para a Receita. É isso que ocorre. O erro por parte da empresa são programas que, às vezes, a empresa troca ao longo do ano e acabam cometendo erros. E isso acontece com muito grande esse número de erros e é preciso muita atenção. E se o contribuinte perceber que isso está errado, ele pode avisar a empresa que a empresa retifica o informe de rendimentos sem problema algum para não cair na malha, que a malha é muito desagradável. Ô, Fred, você tem uma pergunta, não é isso? Eu tenho. É o que eu te expliquei do delay, eu ainda estou vendo o doutor Francisco falar, apesar de já ter parado de falar. Doutor Francisco, o senhor falou que quando cai na malha, o contribuinte tem que aguardar uma notificação da Receita para poder ir se explicar. Também, na realidade, esse tempo para explicar, para essa notificação, e uma vez que ele vai lá, seja por agendamento, ou ele meramente explica com a Receita, com a malha, né, com o departamento de malha fina da Receita, para que ele faça jus, receba que se a Receita aceitar a sua explicação, que ele receba a sua restituição, é muito demorado? Olha, Fred, muito demorado. Porque eu vou explicar para você mais um negocinho como é que funciona as malhas da Receita. Quando os contribuintes acabam de proceder à entrega da declaração, neste ano, 30 de junho, a Receita começa o sistema de cruzamentos de dados. Ela espera todas as declarações caírem no banco de dados dela para começar a cruzar dados. E aí aparecem milhões de erros nas declarações do Brasil inteiro. Então, vamos imaginar uma delegacia da Receita Federal diferente de uma grande capital como Rio e São Paulo. Uma delegacia, por exemplo, menor um pouco, como de Juiz de Fora, que é aqui pertinho. De Volta Redonda, que é a terra da Renata, não é isso?
Petrópolis. Petrópolis, desculpe. O que acontece? O delegado da Receita recebe 250 mil malhas. Ele não tem estrutura para poder atender 250 mil malhas. Aí ele vai examinar quantos técnicos ele possui e quantos auditores ele possui. E ele então diz assim, todo mundo que tem malha até R$1.000, eu quero excluir do meu sistema. Aí você observa que você entrou na malha e 2 meses depois você saiu da malha sozinho, você não entendeu nada por que você saiu. Porque o próprio delegado determinou que você saísse da malha. E depois ele vai. Aí ficaram 50 mil, mas 50 mil também eu não tenho. Aí ele faz um corte de 5 mil. E aí ele vai cortando e vai eliminando as malhas. Então é assim que a malha funciona. Mas respondendo bem especificamente a pergunta do Fred, essa malha pode demorar 6 meses, 8 meses, até 1 ano para a Receita poder te intimar, para você poder explicar para a Receita que você está certo e a sua empresa está errada. Demora demais, Fred. É muito ruim. Agora, Francisco, eu acho que você deu a explicação aí falando sobre a questão de imposto de renda para quem tem empresa, não é isso? Não. Agora, no caso da pessoa... Não, para pessoa física. É porque a gente está falando de imposto de renda para pessoa física, tá certo, desculpa. Agora, tem uma dúvida que surgiu aqui enquanto você estava explicando, porque, assim, a gente ouve muito falar em prazo para retificação, né? Mesmo depois que você entrega a declaração, você ainda pode retificar alguns dados para que você evite aí cair na malha fina. Um exemplo seria esse aí que eu tirei. Por exemplo, a empresa envia o informe de rendimentos que você sabe que está errado, mas você mesmo assim tem que mandar lá aquele valor para a Receita Federal. Isso por N razões. A gente vê nesse período de pandemia, muitas empresas não conseguiram fazer aí a retificação do informe de rendimentos, e aí o contribuinte se viu aí numa saia justa e precisou encaminhar aí aquele informe de rendimentos que ele recebeu, e ele tem ciência que está errado, ele informou a empresa, mas a empresa não retificou, ele teve que mandar dessa forma para a Receita. Então, qual é o prazo, depois que ele envia essa declaração para a Receita, que ele tem para retificar isso? Sem que ele caia na malha fina e tenha que esperar todo esse tempo para receber aí eventuais restituições das quais ele tenha direito. Ele pode retificar, não existe prazo para retificação não, Renata. Ele pode retificar até 5 anos depois da declaração dele. Agora, para ele poder consertar a declaração que caiu na malha, se ele detectar, por exemplo, vamos imaginar que a Rádio Band paga a Renata e ela informou R$10 de diferença no informe de rendimento. Então, a declaração da Renata está R$10 a menor do que a Band informou para o sistema eletrônico do governo. E a Renata percebe isso e diz assim, é melhor eu retificar minha declaração e colocar igual a Band informou para o sistema da Receita, que eu saio da malha, mesmo que você pague um pouco mais de imposto. Então, você pode fazer essa retificação a qualquer momento para consertar o erro. Não só de rendimento, de qualquer outro erro. Agora, e se você não concordar com aquela retificação, você tem que esperar aquela intimação que eu falei, que a Receita vai mandar para a sua casa um envelopinho com a intimação para você explicar aquela diferença que existe na declaração. Francisco, tem a pergunta aqui da Soraya Vitória. Ela diz assim, determinada Universidade do Rio não paga seus professores há alguns meses, hoje objeto de ação judicial, mas a empresa colocou no demonstrativo esses valores, como se tivesse pago ao empregado. Ela quer saber o que fazer nesse caso. Como que ela faz uma declaração de algo que ela não recebeu? Ô, Renata, é uma coisa que ocorre por demais também. É assim, o fisco não quer saber se a empresa pagou ou não. O informe de rendimentos, ela tem que lançar a renda pelo valor total como tributável, tem que lançar o que ela não recebeu lá em declaração de bens, que é uma coisa que ela vai receber no ano seguinte, e ela pode até ter que pagar imposto, mesmo não tendo recebido o valor. Aí cabe ela tomar as providências trabalhistas. O doutor Fred está aí até para orientar melhor na parte jurídica, porque o direito do fisco
é de cobrar o tributo sobre o total de salários. E o funcionário tem o direito de cobrar da empresa pelo meio trabalhista o que lhe é devido. Tá, mas é um absurdo, uma situação. Está respondida a pergunta, se a Soraya tiver alguma outra questão, manda para a gente. Eu vou até agregar para você um pouco, porque nosso escritório tem diversos clientes desta ocorrência de uma universidade no Rio. Foi a Universidade Gama Filho. A Universidade Gama Filho teve uma quebra repentina por transações de venda de parte do controle. Toda a imprensa noticiou isso, não estou trazendo nenhuma novidade. Mas o que aconteceu com os professores? O sistema contábil ficou sem pagar os professores 8 meses, 1 ano. E aí o sistema contábil da Gama Filho informou o banco de dados da Receita. Então, eu estou com diversos professores, mas com salários altos, Renata, tendo que pagar valores enormes, tiveram que parcelar, porque não aguentam pagar, porque não receberam nada, entraram na justiça e não conseguiram receber nada também, porque a empresa quebrou, e a confusão está feita. O fisco vai cobrar o imposto que lhe é devido. Ô, Fred, você ia falar alguma coisa? Eu ia, porque eu fiquei curioso, porque em tese eu entendi que o doutor Francisco explicou, que a empresa informou no DIRF, que o senhor justamente falou que a empresa manda, que pagou, apesar de não ter pago. Mas se público e notório como a imprensa declara, no caso da Gama Filho, e o empregado, o contribuinte, aí na condição de contribuinte, conseguir comprovar na Receita Federal por contra-cheques, por extratos bancários, contra-salários, que não recebeu, ele não consegue essa compensação, esse abatimento na Receita Federal? Ô, Fred, o que a gente conseguiu para acho que uns 8 ou 10 professores de Gama Filho foi o seguinte: como o assunto, como você bem disse, é um assunto público de publicação em todos os jornais, nós, em nome dos professores, ingressamos com mandato de segurança na Justiça Federal, e o juiz da Justiça Federal interrompeu a cobrança por parte da Receita até que o pagamento seja realizado aos mesmos. Foi assim que mas a Receita não abriu mão em momento nenhum. Nós provamos, demonstramos, peticionamos administrativamente e em momento nenhum foi possível. Então, o que a nossa ouvinte nos perguntou, lamentavelmente, como não deve ser um caso tão público assim, ela terá que pagar o imposto. É incrível, só meramente a título de comentário, como a nossa Receita Federal, eu não diria injusta, mas é injusta, sim. Ela sabe que a pessoa não recebeu, a pessoa demonstra, o senhor entrou com o mandato de segurança final, obteve a liminar e eles ainda continuam literalmente brigando pelo osso. Ela nunca entende o lado do contribuinte, não é real, doutor Francisco? Olha, é uma luta, a gente que mexe com tributos todos os dias, pelo Brasil afora todo, é uma luta constante, uma falta de vontade. Muitas vezes eles analisam a lei muito friamente e querem fazê-la cumprir e dizem até que não têm poderes para ultrapassar aquele limite deles, e a gente sabe o quanto é complicado para eles também. Mas deveria ser uma forma mais humana. Eu diria, humana é a palavra mais correta para isso aí. Ô, Francisco, uma última pergunta aqui. O Gerson Gomes pergunta aqui mais uma vez. Ele quer saber o seguinte: se o contribuinte paga 2 colégios de netos, ele pode declarar esses pagamentos na declaração dele? Olha, a prova do dependente é uma prova um tanto quanto complicada. Ou seja, para ele lançar o colégio que ele paga, ele tem que colocá-los como os dependentes mesmo na declaração. Porque quando você lança o nome do colégio, ele pergunta qual o CPF de qual dependente. Ele cruza com a linha lá inicial da declaração dos dependentes. Então, ele lança os meninos como dependente, ele vai gozar do benefício da dependência também, e depois o colégio. Agora, ele não pode, sem lançá-los como dependente, lançar o colégio como abatimento. Por quê? E se o pai já usa esses meninos como dependente na declaração dele, em hipótese alguma ele vai conseguir abater o colégio como pagamento na declaração de imposto de renda dele. Mas tem alguma forma, como que
eu acho que o Gerson deve estar se perguntando isso nesse momento. Como que ele vai lançar os netos como dependentes no imposto dele? Você já explicou aí que o filho dele ou a filha dele não pode lançar os netos como dependentes na declaração deles. Então, os netos tinham que ser declarados como dependentes na declaração do Gerson. Certo. O Gerson tem que fazer da seguinte forma. Ele tem que lançar os meninos, então, lá como dependente. Depois ele tem que ter em mãos e muito bem guardado a prova efetiva do pagamento do colégio. Ou seja, ele vai pagar o boleto do banco, ou ele vai pagar eletronicamente na conta dele, ou vai emitir um cheque, que amanhã, quando o fisco, se o fisco duvidar, prova que você pagou. Se ele tiver pago o colégio em dinheiro, ele não vai conseguir fazer essa prova, e o fisco vai glosar. Então, é a prova efetiva do pagamento. Isso, inclusive, Renata, para complementar até a sua pergunta, isso vem ocorrendo demais com os médicos. Além da prova efetiva do pagamento, cirurgia plástica, por exemplo. Você não precisa, a gente sabe disso, mas uma cirurgia plástica de 8, 10, 15 mil reais. Bom, é um valor elevado que o fisco entende para abatimento, e aí, com isso, o fisco quer não só o comprovante de pagamento do médico, como quer também um laudo médico que você fez efetivamente aquela intervenção cirúrgica. E se eles botarem em dúvida o laudo, eles vão nomear uma junta médica para fazer uma análise em você, para saber se você efetivamente fez aquela intervenção cirúrgica. Entendi. Então, eu acho que o Gerson, inclusive, disse que o contrato da escola dos netos está no nome dele. Então, acho que isso acaba, né? É uma boa prova, mas eu acho também que ele deve juntar e deixar guardadinho a prova efetiva do pagamento. Bom, Francisco, acho que a gente conseguiu aí responder algumas dúvidas de ouvintes e responder outras dúvidas que são muito comuns. E eu queria me despedir de você nessa sexta-feira, te agradecendo aí pela sua participação hoje aqui com a gente no programa Reclamar Adianta. Renata, eu me despeço de você, agradeço muito pelo convite, estou sempre à disposição. E o nosso amigo e grande ilustre advogado Fred Leon, um abraço muito forte no coração. Um beijo a todos vocês, a todos os ouvintes. Obrigado. Um abraço, doutor Francisco. Obrigada a você, Francisco. Tchau, tchau.